É óbvio que tem um deles que está no olho do furacão, mamãe falei, mas um acompanhante dele me parece que está sendo protegido de modo muito suspeito e a pessoa está sendo preservada por conta do seu poder. Será isso mesmo? Claro que eu estou falando da dupla Mamãe e Renan, uma dupla que sabe-se agora, comandada pelo Renan, com uma expertise em turismo sexual com loiras. Mas essas questões todas merecem uma reflexão, na minha opinião, do ponto de vista do desnudar-se de uma realidade. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês e sobre isso que eu quero chamar a atenção para o fato de que nós estamos assistindo a um momento no qual parece-me que o lado escatológico, que o lado comportamental se desnuda a uma velocidade assustadora. Vocês lembram daquela expressão lá de antigamente que quanto mais você mexe, mais o trem fede? Pois está assim. Sabe-se agora que a falta de capacidade vocabular e de comportamento e de postura não é apenas de um dos membros ou de dois. Parece ser condição sine qua non você participar do MBL, você ser um destemperado, você ser um desqualificado. Eu nunca gostei do MBL, sempre os vi como uma pequena turma de pessoalistas infantis que partiam para o ataque por qualquer questão e por qualquer razão. Agora, aquilo que era uma imagem que eu tinha, agora é uma confirmação. Sabe-se agora da incapacidade que eles têm de conviver com as críticas. Houve uma primeira situação envolvendo o Kim Kataguiri, que defendeu o nazismo e outras coisas, e houve uma passada de pano geral. Inclusive o senhor Sérgio Moro passou pano, todo mundo resolveu passar pano. Aí, na sequência, como tudo que está ruim pode piorar, surgiu esse episódio envolvendo o Mamãe Falei e o Renan. Porque é preciso sim mostrar que nessa gravação do Mamãe Falei existe a confissão ou a indicação de crimes de uma outra figura. Basta observar a forma como ele diz, olha, o Renan costuma fazer isso todos os anos. Além do fato dele também confessar que quando passar o evento ele voltará. Duvido que volte. Mas, confrontados com a realidade, o que eles fazem, em lugar de reconhecerem o erro, eu esperava sinceramente que quando o Mamãe Falei chegasse aqui no Brasil ia dizer, ó, estou renunciando ao mandato, porque eu creio que a despeito de ter sido num grupo privado, não condiz com a condição de um deputado. Não. Ele partiu para o ataque, partiu para as agressões, partiu para as acusações. E, respaldado pela mídia, tentam fazer com que essas acusações cheguem ao Bolsonaro. Mas tem mais. Aí quando puxam da gravação a figura do Renan, ele passa simplesmente a revelar toda a sua boçalidade. Você pode não gostar da Janaína, claro, é seu direito, mas chamar uma mulher de porca, isso não tem cabimento. Isso é algo tão torpe, tão inocente, tão vil e tão degradante, mas que serve para qualificar e identificar claramente qual é a postura do MBL como um todo. E lógico que a turma do passapano está ali, né? Sabe como é que é? Vamos proteger, vamos nos cuidar. Onde estão as feminazes? Onde estão as manifestações das mulheres de esquerda? Porque eu já disse aqui para vocês, para mim, o MBL não é um grupo de esquerda, mas é um grupo que tem as posturas convergentes com as posturas da esquerda.
O MBL não tem ideologia nenhuma. A ideologia do MBL é o oportunismo, apenas isso. Mas, se nós formos olhar os posicionamentos do MBL, são posicionamentos nitidamente alinhados com o pessoal da esquerda. Observem, eles são desarmamentistas, eles são abortistas, eles são pró-ONG, eles são globalistas na pior espécie, eles são por todas as políticas identitárias, por ideologia de gênero, pela liberação das drogas, pelo fim da família. Observem que as pautas que eles defendem não têm nenhuma convergência nem com a direita, nem com os conservadores e nem com os liberais. São apenas e tão somente pautas de esquerda. E por que eles correram para os braços da esquerda? Tanto assim que a turma do MBL referendou o super pedido de impeachment do Bolsonaro. Por quê? Porque eles têm em comum com a esquerda, muito fora da questão eventualmente de esquerda e direita, eles têm uma questão muito simples, que é o ódio pelo Bolsonaro e pelos conservadores. Essa é uma questão que nós precisamos bater muito e reiterar. O que une a turma do MBL e de muitos isentões é o extremo ódio pelo Bolsonaro e pelos conservadores. E isso une essa turma com a esquerda. E quem se une aos porcos come lavagem. Comparte e reparte a mesma lavagem. Tivessem sido eles instruídos por alguém de comunicação, teriam sido instruídos a mergulhar, a deixar o vendaval passar e aí ter uma posição mais madura de enfrentar a realidade. Mas como eles se julgam insensados e protegidos pela mídia, eles resolveram ir para o ataque. Eles resolveram confrontar a sociedade que é assumidamente conservadora. Se é hipocrisia ou não a forma como a sociedade está reagindo, aí não cabe uma análise minha. Eu estou reagindo da mesma forma como reagiria se isso partisse de um bolsonarista. Mas nós temos que deixar bem claro que parece ser uma ação, uma intervenção, um olhar divino sobre a realidade. Quem se posiciona contra o Brasil, contra os brasileiros e contra o presidente eleito pelos brasileiros, costuma ir para o cadafalso. E a palavra cadafalso talvez seja uma palavra que soa sob medida para eles, porque são pessoas que falsearam um discurso para seduzir um segmento do eleitorado. E agora, desnudos, se revelam na sua dimensão de apenas entes estúpidos, desprovidos do respeito por si e principalmente desprovidos do respeito por quem votou neles. Espero poder encerrar essas abordagens, mas eu temo muito que seja necessário voltar a esse tema outras vezes, porque eles não cansam de mostrar que o mar de lama deles é muito maior do que simplesmente aquela gravação, que já envolveu dois, do que simplesmente a manifestação do Kim, defendendo a questão do nazismo. Me parece que é preciso dar mais espaço para que eles falem, porque quanto mais falarem, mais eles vão se revelando na sua plenitude de estupidez, preconceito, ódio, rancor e incapacidade até mesmo de conviver em sociedade. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Para nós é muito importante que você manifeste sua opinião. Se você ainda não estiver inscrito em nosso canal, se inscreva. Nós precisamos continuar fortalecendo essa nossa luta. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.